ele nunca te proibiu de sair. E ele nunca disse que você não poderia sair. Mas ele arruinou todas as saídas, te deixando ansiosa e grudada no telefone o tempo inteiro. Ele nunca disse o que você deveria vestir, mas ele fazia você se sentir mal e envergonhada todas as vezes que você mostrava uma roupa para ele. Ele nunca te disse para não chorar. Ele só falou que você estava sendo dramática e se fazia de vítima todas as vezes. Ele nunca te proibiu de ter amigos. Ele só te isolou de todo mundo e te fez acreditar que nenhum deles gostava de você de verdade. No começo, você nem acreditou nele, mas de tanto ele falar, parece que começou a fazer sentido na sua cabeça. A manipulação, né? Infelizmente, isso acontece muito. E não é normal. O seu parceiro deveria te elevar, ele deveria te apoiar, principalmente te amar em todas as fases e não querer ficar te julgando ou moldando você para ser a pessoa perfeita na visão dele. Quando a gente percebe, não tem amigos, já se afastou de todo mundo, mudou as suas roupas e ele nunca te proibiu de nada disso. É imperceptível. A gente só mudou e eles engarrafaram a nossa alma. Bem-vindos a mais um episódio do CoffeeCast 4.0. E hoje nós vamos dar continuidade falando de relações com narcisistas, mais focado na vítima. Como a Aline começou aqui falando para vocês, não parece que ele faz tudo isso, mas ele faz. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essa vítima, como ela entra e como ela faz para se identificar nesse processo de relacionamento com o narcisista e também o que fazer para sair disso, porque é possível, né? E é isso que a gente tem que buscar, né, meninas? Sim, sair dessa relação, como se curar, se resgatar e poder Se libertar de fato. se amar e se libertar de fato. Sendo vítima de um homem ou de uma mulher narcisista num relacionamento amoroso, se a gente pensar nesse tipo de relacionamento, é uma situação muito difícil porque a gente falou um pouquinho no episódio anterior sobre a força dessa vítima, sobre o brilho dessa vítima e o lugar incrível que essa vítima tem na vida em si, e por isso ela é escolhida a dedo por um narcisista, traz para a própria vítima uma certa dúvida sobre entender que, de fato, por ela ser assim, ela está se envolvendo com uma pessoa que no início... a internet tem falado muito sobre love bombing, né? Que é esse termo que se dá para esse bombardeio de amor que as vítimas de narcisista recebem no início do relacionamento. E é o homem ou a mulher que dão tudo, fazem tudo, elogiam tudo, prometem tudo a todo o tempo, né? Eles não... E o contrário de uma brincadeira que a gente faz, né? Eles prometem tudo e muitas vezes não entregam nada, né? E às vezes a vítima, ela não consegue identificar inicialmente essa incoerência entre o que se diz e o que se faz. Sobretudo a vítima, quando é uma mulher, ela tem mais facilidade, mais propensão de cair nessa armadilha, porque a mulher é sobre o que ela ouve. E o homem é mais sobre o que ele vê como ação. Então, como o narcisista ele tem esse domínio e essa capacidade ímpar de convencer, o político nato, ele tem geralmente facilidade com as palavras, ele é sedutor, ele é interessante. É aquela fase, o love bombing é como se fosse um encantamento. Quem vive um love bombing sente justamente isso, um encantamento. Agora chegou a minha vez. A vítima pensa, fui escolhida. Como eu merecia esse relacionamento? Eu sempre soube que eu era incrível, mas eu não imaginava que eu era tanto. Mas chegou, agora é a minha hora. Fica muito fácil. Fica muito fácil confundir, né? Controle com cuidado e abuso com amor, né? Exatamente. E a vítima, por saber no fundo quem ela é, porque é interessante que quando a vítima... ela tem essa facilidade de ver no outro, as qualidades, e é isso que o narcisista busca, essa validação, essa demonstração constante de qualidades que ele não sabe que tem, ela também reconhece nela mesma
tudo isso que ela realmente é como pessoa, e ela escuta desse narcisista tantos elogios, tantas coisas boas que ela fala, ele realmente reconhece quem eu sou. Exatamente. Ele realmente potencializa os seus achei alguém valores. que me vê. E é por isso que muitas vezes o relacionamento demora tanto pra acabar. Sim. É porque a vítima fica apegada a esse love bomb. Não é fácil sair. Né? Além de ter esse love bomb, tem o que eu falei no início, é tudo muito imperceptível. Ele não vai te proibir de usar tal roupa, ele não vai falar, não quero que você use essa roupa, ele vai meio que criticar indiretamente. Essa roupa não ficou legal pra você, não. Não ficou legal no seu corpo, não. Você já sente que o seu corpo é horroroso. Então, ele vai apagando o seu brilho aos poucos. Aos poucos, você vai chegar em determinados lugares sociais e você vai estar com o brilho apagado. Ao invés de você chegar e conversar, se socializar com todo mundo, você não vai conversar porque você vai estar se sentindo feia. Porque antes de sair, ele fez um comentário, muitas das vezes sem gritar, sem ser rude, nem nada. Você vai com essa roupa? Vou, por quê? Tá ruim? Não gostei, não ficou legal no seu corpo, não. Mas vamos que a gente tá atrasado. Ele não te dá nem a oportunidade de trocar a roupa. E aí você vai sair. Você sai já sem brilho nenhum. Na hora que as pessoas chegam e falam, nossa, sua roupa tá bonita. Aí você fala, acredita, você fala assim, não tá não. Nem repara, não gostei dessa roupa, é porque não deu tempo de trocar. Porque você já acreditou no que ele falou. Então, você já sai com a alma engarrafada. Você já sai sem brilho de casa. É muito sutil. E tem o afastamento das pessoas, né? Afastamento dos amigos, muitas vezes dos familiares. Sim. Porque ele não vai gostar dos seus amigos. Sim. Eles não vão ser bons. Em algum momento, ele vai colocar uma intriga porque eles não são bons. Eles não servem para ser seus amigos. Até porque o amigo é um risco para ele, né? Exatamente. A sua amiga, ela tá enxergando, ela tá de fora da relação, ela tá enxergando principalmente que você tá dentro daquela relação. Verdadeiros. É isso aí. Aí ele vai inimigo. Ele vai falar que ela tem inveja de você, ele vai criticar para te fazer afastar, porque senão ela vai te abrir os olhos. É aí que mora o perigo. E aí você acha naturalmente que ele você tá cuidando. Ele tá preocupado comigo. Nossa, ele é tão bom para mim que ele se preocupa até com isso. Sim, e é interessante que quando a gente fala sobre narcisista, a gente tem visto um foco muito grande efetivamente no manipulador ou no narcisista efetivamente, mas a gente precisa olhar para... A vítima, na verdade, precisa se olhar e dizer assim, por que eu estou sendo vítima de narcisistas? Por que eu estou sendo vítima de manipuladores? Porque a gente está focando tanto no abusador e a gente está esquecendo que a vítima também tem a participação dela nesse contexto. Verdade. Não como culpa, não como uma forma de apontar e dizer você é culpada do abuso que você sofre, mas de entender o que em você está atraindo esse tipo de vínculo. E por que você está permitindo, né? E toda a relação. Essa continuidade. Porque normalmente ela já passou isso em casa com algum familiar, já foi vítima de narcisista na família, e depois ela vai atrair um relacionamento amoroso com outro narcisista. É um vínculo, né? Que é um padrão que a gente precisa quebrar. Se a gente volta nessa infância, foi a forma como ela recebeu o amor. Foi a forma como ela aprendeu a ser amada. Ela entende que é assim, sim, né? Que o vínculo é esse. Nós temos uma mentorada que ela foi vítima de uma tia, de uma irmã e de um marido. Porque é a forma de amor que ela aprendeu. Sim. E se nós não quebrarmos, não identificarmos e buscarmos identificar, porque não é tão simples assim, mas buscarmos identificar para quebrar o padrão, ao invés de normalizar, porque às vezes quando a vítima percebe algo estranho no início, ela normaliza. E não busca uma solução e resolver aquilo, enxergar aquilo. Então, ela tem essa facilidade de se manter no padrão de normalizar, e é isso que faz com que ela fique presa tanto tempo nesse vínculo. Ela é condicionada a isso. Sim. Ela é condicionada. Sim. E vai repetindo ciclos. Sim. Até que em algum momento aconteça alguma coisa para ela, não. Perceber. Ela precisa perceber de alguma forma. O que está acontecendo? Porque ela vai se distanciar muito de quem ela é. Fala mais sobre isso, Rose. Ela está condicionada, só para eu entender como que funciona. Ela está condicionada a viver daquela forma. Como a gente estava falando, né? A pessoa vai te afastando dos seus amigos, vai moldando a forma como você se veste, vai moldando o seu comportamento. Engavetando seus sonhos. Vai engavetando seus sonhos. Você vai se anulando e se condicionando a viver da forma como acha que aquela pessoa que te ama tanto vai gostar. E aí e normalmente o narcisista,
aparenta ser tão bom no início que, de fato, a vítima deve imaginar que ele se basta, né? Tipo, eu não preciso, de fato, de mais amigas, de família. Eu sou muito feliz com ele. Ele é o suficiente para mim e acaba se afastando mesmo, né? Naturalmente, ele vai... Porque essa vítima, toda relação 50%, 50%. Então, tem uma ferida aberta ali também. Por mais forte que ela seja, por mais brilho que ela tenha, por mais bondosa, carinhosa e amorosa que ela seja, como a gente já explicou no primeiro episódio, tem uma falta ali que sintoniza com essa necessidade. E é quando a vítima se afasta de todo mundo que ele mostra quem ele é de verdade, né? Porque aí ela não vai ter mais a rede de apoio do lado. Ela não vai ter uma família, uma amiga, os amigos para poder desabafar, para poder contar. Ela já se afastou. Então aí o narcisista vai mostrar de fato quem ele é. Sim, e aí é onde o condicionamento ele já está internalizado. E ali a coisa fica mais difícil de sair quando ela acredita que ele é de fato essa fonte, né? Ali de alguma forma, se ela internaliza essa insuficiência, essa inferioridade, ele no começo, né? Nesse excesso ali de amor, como é que a gente pode falar? De entregar tudo que ela precisava, depois ela já condiciona aquilo que ele coloca para ela e acha que tá tudo bem. Exatamente. Né? E é importante a gente mencionar que mesmo depois que essa vítima sai, esse condicionamento, ele ainda vai durar um certo tempo. Ela vai se acostumar, inconscientemente, claro, a agir ainda dessa forma. Durante algum tempo, né? Eu acho que aí ela vai passar por um processo de reconstrução. De reconstrução, de redescobrir sua identidade. Mas enquanto isso não acontece, ela continua repetindo determinados comportamentos que essa pessoa condicionou. No caso da nossa mentorada, ela ainda está no relacionamento. Apesar de já ter percebido, e a gente vai fazer o que precisa ser feito. Né? Ela está disposta a olhar para ela já entendeu que não tá legal, né? Porque quando a gente também fala do autoconhecimento, ali a gente entende que o quanto eu tô distante de mim mesma, o quanto eu não tá leve, né? Não tá gostoso. Ela tá ali, ela acredita, mas peraí, não tá legal. Eu não tô vivendo a minha vida com sentido, eu não tô realizando os meus sonhos, eu não tô... E aí reflete no trabalho, reflete em outras relações e a gente vai vendo os sintomas aparecerem de outras formas. Então... Eu penso que por mais que a pessoa tente te apagar, a nossa luz, ela tá dentro de nós. Sim. Em algum momento ela vai gritar. A nossa essência vai gritar aqui dentro da gente, sabe? Então, a gente vai perceber. A gente vai querer voltar a ser quem a gente é. E é neste momento que a gente precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda, isso é importante. Né? Por isso. Não adianta achar que a gente vai sair disso sozinho. Não dá. Quando a gente falou de relacionamento saudável, e aí a gente trouxe a questão do amor próprio, por isso é tão importante mulheres e homens estarem focados em si, em cuidar de si mesmos, porque quando você entra, se você olha para você primeiro, se você se cuida, se você se ama, se você se prioriza, quando você entra num relacionamento, a chance de você ser vítima, se tornar vítima de uma pessoa assim, muito menor, infinitamente menor, sim. Porque você está preparado ali para olhar aquilo, diagnosticar e falar, não dá para mim. Não faz sentido. Às vezes você nem atrai. Sim! Porque a vítima, lógico, ela é uma pessoa iluminada, ela é uma pessoa forte, Sim. mas ela tem dores ali que ela ainda não tratou. E é isso que ela chama, né, de alguma maneira. Agora, se você já está num processo de autoconhecimento e dessa evolução e de manter vínculos saudáveis, provavelmente você nem vai atrair uma pessoa assim. Sim. Ou você vai identificar muito rápido e não vai entrar nessa. Sim, e no caso do narcisista, ele, nesse início, ele manipula tanto essa vítima, ele consegue envolver essa vítima de uma forma tão sobrenatural, digamos assim, que ela fica tão apegada a esse início que tudo que vem que é destrutivo depois traz para ela mesma uma confusão. Mas
eu vou conseguir fazer esse relacionamento voltar ao que era antes. Ele ser aquele cara incrível que faz tudo por mim, que me trata bem, que fala coisas maravilhosas. E ela fica tentando fazer com que aquele relacionamento volte ao que era antes. E às vezes ela vai vendo que não consegue. E mesmo sem nunca ter sido, porque a verdade é que ele nunca foi verdadeiro. Exatamente. Né? E aí ela se junta com... Ela junta esse relacionamento maravilhoso, junta a postura dele fora daquele relacionamento. Todo mundo ama ele. A errada sou eu. Todo mundo ama ele é incrível. Na igreja ele é o mais prestativo. E ele faz pelos vizinhos. E ele faz obra de caridade. E ele ajuda na igreja. E ele ajuda no trabalho. E alguém tá precisando, ele tá sempre à disposição. E eu tô vendo essa pessoa de uma forma negativa. Por quê? Então a pessoa boa não sou eu aqui. Eu devo ter algum problema. E a vítima, ela se coloca mesmo em dúvida. E até os sinais mais claros... Fica difícil pra ela conseguir perceber, porque ela sempre vai achar que o problema tá nela. Até porque todo relacionamento a gente sabe que tem altos e baixos. Então ela pensa o quê? Eu tô, tipo, já foi muito bom, eu tô numa fase ruim, vai melhorar de novo, vai melhorar. Então ela fica naquela esperança de que é só altos e baixos e que aquilo vai melhorar. E eu acho importante a gente colocar aqui, e esse processo acontece muito rápido. Muito o narcisista, rápido. ele... Tem uma ele necessidade. escolhe a vítima, ele envolve a vítima muito rápido. Então, geralmente são relacionamentos que rapidinho vai morar junto, caso tem filho, né? É um padrão também, porque se demorar muito, ele não consegue envolver essa vítima o suficiente para dominar e então, sugar. Normalmente, ele emenda um relacionamento no outro, talvez. Porque aí ele já vai conhecer outra pessoa, já vai engatar ali... Depende, né? Depende, porque geralmente os relacionamentos não são rápidos. Não. Porque a vítima demora a se perceber. Não digo Algumas quando nem acaba. conseguem Digo sair, quando acaba. Né? Mas provavelmente, quando até acaba, pelo fato vai de encontrar uma outra vítima. Até pelo fato da pessoa, por exemplo, a pessoa descobriu que é vítima e ela saiu desse relacionamento. O narcisista, ele vai, já que ele viu que perdeu mesmo, tipo, perdeu as esperanças, provavelmente isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Vocês me falam se eu tô certo ou não com essa ilusão. Provavelmente ele vai arrumar uma outra pessoa muito rápido, até mesmo para a vítima sentir que, tipo, o problema não é ela. O problema não é ele, é ela. Porque ele já até arrumou outra pessoa, já até casou e tem filhos. Ela ainda tá solteira. Ele só troca Faz de vítima. sentido? Faz sentido? Ele só troca de vítima, na verdade, né? Porque quando você reconhece esse relacionamento com o narcisista e você resolve se desfazer desse relacionamento, o que acaba acontecendo? Aquele narcisista, ele pode agir de diversas formas. Ele pode ser a vítima, ele pode se fazer de coitado, eu te amo, você é tudo pra mim, não me abandona, a gente pode fazer tudo diferente, dessa vez vai ser diferente pra te convencer. Ou ele também pode, sendo superior, tendo essa conduta de superioridade que ele sempre tem em tudo, tô indo embora porque quem tá perdendo é você. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender, você não vai achar ninguém nessa vida que preste como eu. Você não vai achar ninguém que te valorize como eu te valorizei. Que faça por você o que eu fiz. Que reconheça quem você é. E aí você vai ouvindo tudo aquilo que faz todo sentido com o início do relacionamento. E você vai pensando assim, vai criando um sentimento de culpa. Agora eu não vou achar ninguém mesmo. Realmente, ele reconhecia, ele falava tudo sobre mim de uma forma maravilhosa, ele era incrível. Então, ele pode tanto entrar no papel de vítima, quanto entrar nesse papel de vingador e dizer, olha, exatamente, de acordo com cada perfil, eles vão agindo dessa forma. E aí, qual que é a questão que a gente percebe mais quando você se relaciona com o narcisista? É uma sensação de alerta e ansiedade muito grande que você vive diariamente nesse estado de alerta. Que a gente lembra um pouco de luta ou fuga em relação a isso, né? Mas você tá sempre muito mal. Nada tá bom, às vezes você tenta melhorar um pouco, você vai perdendo energia mesmo, ele vai de fato conseguindo sugar o que é bom de você e vai te anulando, né? É porque ele que diz o que é, o que não é, então você começa a sentir, ao mesmo tempo você duvida, eu sinto culpa, então não deveria fazer, ou será que é esse o caminho? E aí ele falou, é lei, e aí a gente, é mais fácil obedecer, porque é muito difícil sair. Além da sua família. Então, até para ir ver sua família de origem, né? Até para ir ver sua família de origem, você vai escondido,
se afasta. Sim, quando a gente fala de relacionamento com o narcisista, a gente tem que se lembrar que para qualquer relacionamento, seja com narcisista ou não, manipulador, a gente tem aqueles 2 anos que a gente diz que é o prazo médio que dura uma paixão. Sim. Então, nesse prazo, nesse tempo básico de apaixonamento, médio, né, de apaixonamento, você tem uma facilidade muito grande de ver só o que é bom no outro. Uhum. É por isso que quando a gente fala de recomendações de psicólogos, canalistas que sejam, a gente comenta sobre aguarda. Não faça as coisas de forma desesperada, sem conhecer a pessoa há pelo menos 2 anos. Deixa eu ver quem é essa pessoa, porque geralmente é esse prazo médio, claro, que a paixão passa e que você conhece quem é o outro. E aí, essa força e essa intensidade que é o relacionamento com o narcisista, às vezes te faz justamente isso. Casar, namorar, ter filho com 6 meses. Daqui a pouco a família tá montada com 6 meses. E aí inicia a fase de descarte, que você começa a não ser mais nada. Você, esse modo predatório ou o efetivo predador, eles conseguem justamente fazer isso. Ele conseguiu a caça já tá ali. No momento que a caça tá ali, o que ele faz? É minha. Deixa eu procurar outra caça, porque essa aqui não me traz mais nenhum tipo de Tá não dominada. me traz mais nem... Tá dominada. Ela não me traz mais nenhum tipo de adrenalina, de dificuldade. Ou seja, o instinto dele, que é justamente esse predatório, não consegue mais como é que eu posso falar? Se alimentar, porque a caça já tá ali. E você falando sobre isso, agora sobre caça, né? Eu lembrei de um livro que eu li que fala que os narcisistas traem. Por que os narcisistas têm tendência a atrair? Talvez para continuar alimentando essa Porque necessidade. eles têm necessidade de serem vistos, de serem desejados. Eles têm, pela questão da grandiosidade, da superioridade, eles estão a todo tempo querendo provar para eles mesmos o que eles podem fazer. Eu conquisto quem eu quiser. Entendi. Então, geralmente o narcisista trai muito. O narcisista trai muito porque a cada traição que ele consegue, ele é validado, ele é admirado, ele é engrandecido de uma forma absurda. Enaltecido. Então, ele se sente preenchido naqueles relacionamentos. Então, na cabeça dele, no fundo, ele sabe que tá errado. Mas a necessidade de se validar é tão grande que não importa o que eu tenho que fazer. E aquela pessoa que já tá dominada, é só o desprezo, né, também ali, ao mesmo tempo que ele não se alimenta pela grandiosidade, fazer mal, porque ele se sente grande também ao diminuir a outra pessoa. Sim. Então, né, ele vai buscando formas de se alimentar mesmo. E a Day falou que, no fundo, ele sabe que ele tá errando. Só que ele tem também aquele instinto de falar, caramba, isso daqui tá errado, isso daqui não é legal. Não, mas também, né, ela fez isso comigo. Sim, aí ele se convence que ele só fez aquilo porque ela fez tal coisa. Ela é culpada. Ela é culpada. Ele fazer aquilo dali. Sim. Então, na hora que a vítima descobre, ou vem cobrar, ou vem falar, ele já vai jogar. Não, porque você fez isso. Se não fosse isso, eu não teria feito. Exatamente. Você me obrigou a fazer tal coisa. E aí, se ela descobre a traição, por exemplo, a culpa é dela. A culpa é dela por algum motivo. Primeiro que ele vai, muito provavelmente, ele vai negar até, porque eles são mentirosos contumazes. Eles mentem na velocidade da luz a todo tempo por qualquer coisa. Eles mentem olhando na sua cara e que você tem dúvida do que você tá escutando, sendo que você viu diferente. E às vezes até ele tá acreditando na própria mentira. E eles acreditam. E eles acreditam na própria mentira. E eles contam como se fosse uma história real. Se você escutar, você vai falar assim, é verdade. Mas quem presenciou vai falar, ixi, o fulano ali não tá nem imaginando, mas tá contando aqui, não aconteceu nada disso. E é engraçado que o narcisista contando uma mentirona na frente de todo mundo, assim, contando pra você. Isso. Aí, o narcisista te contando uma mentira e tal, você não conhece ele. Eu, a Flavinha e a Rose, a gente sabe que aquilo é uma mentira. A gente não tem nem coragem de abrir a boca. Fica todo mundo quieto ali, deixa ele mentir. Eles fantasiam de uma forma absurda. Parece que eles criam, de fato, um mundo paralelo, né? Onde naquele mundo eles são incríveis, são maravilhosos, são cheios de si, e eles criam ali para eles mesmos uma máscara social. Qual que é a grande questão do narcisista? É que ele trai, mas ele sabe que tá errado, mas ele trai, só que ele não quer ser descoberto na traição. Porque ele é perfeito. Ele precisa ser
aquela pessoa perfeitinha nos Intocável. parâmetros Uhum. corretos. Então, assim, roubo para me beneficiar, faço desvio de dinheiro, mas eu não quero ser descoberto. Uhum. Eu faço porque eu sou inteligente, porque eu tenho meios para isso. Eu traio porque eu sou capaz, porque eu sou bonito, eu tenho dinheiro, ou eu tenho status, ou eu tenho poder. Mas eu não quero que ninguém descubra que eu tô traindo a minha mulher, porque vai ficar feio para mim. Eu não mas quero eu lá sou na tão- igreja... Mas eu sou tão inteligente que ninguém vai descobrir. Exatamente, eu sou sou tão maravilhosa. soberano. E se alguém, por acaso, cogitar alguma coisa, eu nego. E se porventura não tiver jeito, eu jogo a culpa no outro. Então, a questão do narcisista é justamente essa, porque eles se colocam mesmo nesse lugar de superioridade em tudo e para tudo. E eles criam, de fato, essa fantasia constante e que fica difícil de você... É tão teatral... É tão teatral a conduta de narcisista que você não sabe de fato se você está assistindo alguma coisa. Você duvida de si. Muito bem. Você duvida de si. É isso. Perde a você... noção de percepção. Sim, e essa facilidade que eles têm da fala, né? Do ganhar. Eles têm facilidade para a lábia. A lábia do narcisista é um negócio fora do normal, tanto para homem quanto para mulher. Pra quem não conhece, é encantador, né? Para quem não conhece, exatamente. Encantador. Exatamente. Mas assim, aí eu tava falando da fase do apaixonamento, e aí reconhecer os detalhes dentro desses 2 anos médio é tão difícil. Para homens e mulheres, muitas vezes, porque você tá apaixonado, você só quer ver o que é bom. Que você fecha os olhos para o que é ruim, porque a gente pensa o quê? Todo mundo tem um defeito. Uhum. Eu também não posso exigir uma pessoa perfeita, porque não existe pessoa perfeita. Realmente, não existe. Mas a gente tem que saber separar o que de fato é um defeito, o que é um defeito de fábrica. São as migalhas de amor, né, que a gente vai aceitando. Também, justamente isso que eu ia falar, porque ele te confunde. Por vezes ele vai te agradar. Quando você começa a questionar, talvez você fale alguma coisa, ele vai te confundir de novo. Então ele vai te dar um presente, ele vai ter aquela conduta do início novamente. Ele é inteligente, quando ele percebe que você tá escorregando, ele vai lá e te manda um buquê de flores. E acho que é importante a gente falar aqui, não existe outro jeito, é sair. O narcisista não vai mudar. Então, quem se identifica nesse lugar não tem outra saída. É realmente sair dessa relação. É buscar, se reconectar consigo mesma, pedir ajuda e sair, porque não existe outro caminho. O narcisista não muda. Não tem cura. Vocês podem falar muito mais do que eu, mas de conhecimento, de experiências, né? Uhum. Ele não muda. Isso é fato. É sair sem culpa, né? É abandonar mesmo. É cortar todos os vínculos, todas as relações. É escolher você. E assim... Se possível, contato zero. Contato zero, se possível. Buscar ajuda terapêutica e espiritual. Sim. É uma necessidade de reconstrução, de reconexão, de resgate de si mesmo. Sim. Do nosso amor próprio, do nosso valor. E é interessante... da nossa luz. É interessante que isso é tão possível de acontecer, e um fato que é marcante em toda pessoa que sai de um relacionamento narcisista, ela se sente viva. É como se ela ressuscitasse. Exatamente. Porque a grande verdade é que há uma morte espiritual tão forte num vínculo narcisista que você tem com o narcisista, que quando você consegue se afastar, quando você consegue se livrar dessa pessoa que suga a sua energia efetivamente, você renasce. Você ressuscita, você se sente vivo e fala assim... Tem vida. Como eu estava... morta, iludida, né? Morta, destruída e achando que aquilo era amor, que aquilo era um relacionamento saudável, que aquilo era um vínculo digno de um ser humano. Sim. Aonde uma vítima de narcisista se perdeu na vida, na própria história, para ela olhar para aquilo como algo que fazia bem, que era bom, que fazia parte da vida. E aí, a verdade é que, quando você se liberta, você se sente tão bem. E tudo começa a acontecer.
E quando se liberta de verdade, não é quando existe a separação, porque no momento da separação a vítima ela pode se sentir culpada, ela pode se sentir triste, né? Tem um momento de luto, tem um período de luto ali. Quando ela entende de fato que o problema não era ela, que o problema era, né? Aí depois de sessões de terapia e tudo mais, aí vem esse sentimento de eu posso viver, eu tô viva. Sim, é um caminho, né? É um caminho. É um processo. É um processo. E é interessante que é muito bom se a gente tiver, por parte da vítima, esse descarte do narcisista. Mas se porventura o descarte acontecer pelo narcisista, por parte dele, né, às vezes fica mais difícil, porque o processo para a vítima é mais complicado. E a gente tem o gaslighting, que a gente fala sobre essa postura do narcisista no sentido de simplesmente desaparecer do mapa, mas quando ele desaparece do mapa e a vítima de alguma forma quer buscar isso, na verdade, quem fez gaslighting com ela mesma foi a própria vítima. Porque antes do narcisista se comportar dessa forma e ela querer ir atrás, ela se abandonou. Sim. Totalmente. Sim. Então, ela tá reforçando. Se ela vai atrás de quem abandona, ela tá reforçando esse comportamento primeiro nela. Sim. Ainda não identificou o padrão, né? Ela ainda não entendeu que tá envolvida nesse processo de autoanulação. Sim. Pessoal, nós encerramos mais um episódio. Esse episódio foi muito profundo, falamos sobre muitos aspectos, né, a respeito desse tema tão importante hoje em dia, que é o narcisismo. Nós agradecemos a companhia de vocês em mais uma empreitada desse grupo incrível. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre isso, podem comentar aqui. A gente já pede para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. Se gostarem, deem um gostei. Se não gostarem, também podem colocar que não gostaram. E a gente gostaria de encerrar esse episódio com uma frase muito especial, e que diz assim: a cura começa quando você entende que o abuso não foi amor e que o verdadeiro amor não te faz perder o brilho, ele o revela. Porque aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até o nosso próximo episódio.